Pessoal, esse aqui é o compartimento de carga da aeronave. Na parede dianteira, tudo isso aqui é o computador de FADEC, do sistema FADEC, certo? E aqui são os plugs, né, de input, output, onde vem aqueles sensores que a gente viu. A gente tem um transmissor aqui em cima, que é chamado XPA, para dar a posição do pedal. E existe um sensor lá na cadeia de comando chamado XPC. Então todos os inputs e outputs são recebidos para cá, ou seja, o computador de FADEC está aqui, né, e os plugs estão bem próximo ao motor, o motor na parte superior, certo? Então aí a gente vai ver todos os sensores, né, que mandam informação, que recebe informação, o FADEC recebe informação durante a operação do motor, ok? Bom, o input que o FADEC recebe são 3 sinais de N1, né? Que ele chama N1A, N1B e aqui o N1C. A diferença do N1C para o N1A e para o N1B é que aqui, né, ele é um control alternate, ele é a fonte de alimentação do FADEC, né? Então até um regime de quando você está ligando o motor, o FADEC é alimentado pelo sistema elétrico da aeronave. A partir de um determinado regime, quem alimenta os 2 canais do FADEC, né, seria esse control alternate, né? Então ele tem 2 funções: a rotação de N2 para o FADEC, o N2A e o N2B, e a gente vai ver que tem um N2C aqui, ele faz a alimentação. O outro transmissor que tem no motor para o FADEC está aqui atrás, né? Esse já é o transmissor de N2, esse aqui é o N2C, né? Também esse sinal aqui, né, é uma engrenagem, ele conta os pulsos, né, magnéticos da engrenagem da caixa de redução para dar informação para o FADEC a respeito da rotação de N2. O caso aqui seria o N2C. O N2A e o N2B fica do outro lado da gearbox, que a gente vai ver agora. Os outros 2 sensores de N2 que tem no motor são esses 2 sensores que estão do outro lado do motor. A gente viu lá o N2C, esse aqui é o N2A e esse é o N2B. Durante o curso a gente vai entender para que serve o N2A, o N2B e o N2C. Outra também informação que é recebida é o sistema de torque, né? Esse motor, ele tem um transmissor de torque que fica aqui, ele mede a torção do eixo realmente, né? E esse torque, ele possui uma caixa de conformidade, né? Que depois a gente vai aprender para que serve, que é essa caixa de conformidade. A outra informação que o FADEC recebe são dos sensores de temperatura entre as 2 turbinas, entre a turbina de NG e a turbina de NTL, ou seja, entre o N1 e o N2. E esses probes aqui, né, os sensores de temperatura T4.5, eles recebem informação dessa caixa de conformidade que vem aqui embaixo. Os motores na versão Ariel 2 Delta, né, eles não possuem essas 2 caixas de conformidade porque ele usa um outro sistema que a gente vai estudar. Esse outro transmissor é o chamado transmissor de P3, né? Ele informa para o FADEC a pressão no compressor na estação 3, né? Então, se você olhar aqui, tem uma tubulação, ela vem aqui por baixo para pegar o sinal de P3, né? Ela pega aqui o sinal de P3 aqui por baixo, tá? Tem uma tubulação. Esse transmissor aqui, ele informa para o FADEC a pressão de P3 para que nunca P4 se torne maior que P3. Sempre P3 tem que ser maior que P4 para o motor não instalar. Esse é o papel do transmissor de P3. A outra informação para o FADEC vai dessa switch da bleed. O FADEC precisa saber a posição da bleed em função de regime de N1. Então aqui dentro, no conjunto do eixo da bleed,
existe um switch para indicar se a bleed está aberta ou fechada. Também é outra informação que vai para o computador de FADEC. Pessoal, o outro comando que vai para o computador do FADEC é o comando do Twist Grip. Então aqui você tem uma luz lá, o painel chama Twist Grip, tá vendo? Ela apagou, acendeu. Isso é para o piloto conseguir colocar o motor na condição de voo. Então ele gira, no momento que gira a luz de Twist Grip apaga, né? Viu? Apagou, acendeu, e é um outro input que vai para o computador de FADEC. O Schumacher aqui está comandando os pedais, agora eu vou mostrar lá atrás como é que funciona lá, beleza? Ó, comandando o pedal, pode continuar aí, Schumacher. Aí a gente vem aqui atrás, vamos ver ele funcionando, ó. Beleza? O transmissor está bem aqui, ó. Um sentido é falso, que quando pisa para o lado, no outro sentido ele comanda o XPA. O XPA é essa peça aí, aqui azul, né? Essa peça aqui de trás azul. Esse aqui é o XPA, ele está comandando, ó, um lado é morto e o outro lado comanda, ó. Um lado é morto, que é só para um lado, tá bem? Obrigado aí. Pessoal, esse aqui é o XPC, né? Ele está aqui, ele está ligado na cadeia de comando. Ele que dá o sinal de antecipador aí lá pro computador do sistema FADEC, né, pro DCODE, Digital Electronic Control Unit. E ele é um transmissor que tem 2 canais, tá ligado diretamente aqui na cadeia de comando. A regulagem dele é aqui, né, tem uma regulagem, eu vou mostrar para vocês como tá ligado no coletivo. Então vamos lá, vamos ver aqui, tô entrando no helicóptero, e aí o nosso mecânico aqui está comandando o coletivo, é o comandante do antecipador, beleza? Pessoal, o outro sinal que vai lá para o decoder, para o computador do FADEC, do sistema FADEC, é a switch de partida, né? Off e on, quando coloca e on aqui, é um sinal para o Digital Electronic Control, o decoder do sistema FADEC da partida, iniciar o ciclo de partida do helicóptero. E aqui também a gente tem uma switch de teste para fazer manutenção, teste do hebical. Eu vou mostrar para vocês um vídeo como é que faz esse teste do hebical. Esse painel ele é muito parecido, semelhante, igual, como vocês queiram chamar, do Arriel 2B1 com o 2 Delta. O Arriel 2 Bravo, ele não é assim. Essa switch tem 3 posições e não tem o teste do hebical. Existe uma switch aqui auto e manual. Eu vou filmar depois um painel para mostrar para vocês. Pessoal, a gente está aqui na parte de baixo do helicóptero, né? Na barriga. E aqueles 2 sensores que estão aqui, ó, esses 2 sensores aí, essas 2 antenas são sensores de temperatura. Um é do FADEC e o outro do VMD. O FADEC tem informação da temperatura do ar externo para processar a dosagem de combustível através de um desses sensores aí, ok? Essa é mais uma das informações que vai para o decoder do sistema FADEC para fazer a dosagem de combustível. O sistema FADEC lá, o computador está lá no compartimento de carga, né? Ele também recebe lá no compartimento de carga a pressão de P0, que é a pressão do meio ambiente.
e ele comanda aqui através desse, o sinal entra através desses dois plugs, que é o canal B, o motor de passo, que é do motor de passo duplo, né? E esse motor de passo comanda uma agulha dosadora que está aqui dentro, né? Dentro da unidade de controle de combustível, né? Quando a agulha é comandada para um lado ou para o outro, isso aqui é um transmissor Resolve, ele dá um sinal de feedback para o FADEC dizendo para ele a posição da agulha, se a posição comandada está igual à posição atual, né? Na perda de um canal do FADEC, o FADEC trabalha com outro. Nesse motor Arriel 2B1, sempre trabalha o canal A e na falha assume o canal B. Já no Arriel 2 Delta, eles ficam alternando de voo para voo. A gente tem aqui o atuadorzinho, que é do sistema de helical. Existe um cartão eletrônico lá debaixo do painel dos pilotos, que comanda esse aqui. Na falha dos dois canais do FADEC, o sistema é comandado pelo helical, que ele praticamente bypassa o fluxo de combustível da agulha, né? E esse helical aqui, pessoal, ele só vai trabalhar em função da rotação do motor, né? E aqui embaixo, na parte aqui de baixo, a gente tem esse plug aqui, que é para saber se o helical, né, dá um sinal para o FADEC saber se o helical está na posição neutra para que ele esteja funcionando normalmente. Então toda vez que você liga o helicóptero, você vai ver essa agulha fazer um self-test para saber se o helical está na posição correta para a condição normal de voo, tá? Esse aqui funciona aí o sistema FADEC. Pessoal, aqui é a entrada de combustível que vem do tanque, que está aqui na parte de baixo, né? Vem aqui, passa aqui na shutoff, que é comandada lá por uma alavanca lá na cabine pelo piloto, só é fechado em caso de fogo. E esse combustível vem e entra aqui por baixo na bomba de baixa pressão, que faz parte do HMU. Quando ele vai nessa bomba de baixa pressão, esse combustível vem para essa tubulação, né? Ele é aquecido aqui no trocador de calor com sistema de óleo, o óleo está quente, e retorna e volta no HMU. Antes do combustível entrar na agulha para fazer a dosagem, ele passa por um filtro de combustível, tá? Então, todo esse bloco, a bomba de baixa pressão, a bomba de alta pressão, o bloco de filtros, né? A agulha dosadora, o motor de passo, o helical, tudo faz parte do conjunto do HMU, ok? E esse controle aqui, como voltei a falar, é feito pelos dois canais do FADEC. Então, aí o combustível chega na bomba de alta pressão e vem para a unidade dosadora do HMU. A unidade dosadora tem uma agulha aqui que é comandada por esse motor de passo, que ele tem, na verdade, dois comandos, né, duas bobinas, um para o canal A e um para o canal B. O input do ECU, do DPU aqui, do Digital Engine Control, ele chega aqui, né? Ele fica lá no alojamento do trem. Eu vou mostrar o vídeo do compartimento de carga, vou mostrar onde é que ele está. Ele comanda. Aí o computador lá do FADEC, o ECU, ele precisa saber se a agulha está na posição. Então ele tem um transmissor de Resolve. Aqui no corpo a gente tem um atuadorzinho, que é o atuadorzinho do helical, que caso da falha dos dois canais, o helical entra em operação. Mas o helical trabalha somente em função de queda de N2, né? Que é o N2 está ligado no rotor do helicóptero, né? Mecanicamente. Aqui a gente tem um plug que ele tem uma posição neutra do helical, né? O computador precisa saber se o helical está na posição neutra, né? Durante uma operação normal. E esse sinal, né? Tem uma switch interna, é mandado também para o sistema lá do ECU, lá do sistema do FADEC. Aqui a gente tem o canal A, o canal B, né? Aqui a gente tem o plug do helical, né? Esse helical existe um teste, está no manual de voo, o teste dele, eu vou mostrar um vídeo para vocês, como é que faz o teste do helical, né? Aqui a parte da agulha dosadora, aqui o motor de passo duplo, né? A entrada dos dois canais e o resolver de feedback. Tudo isso, pessoal, é para dar um input. E como é que o computador lá, o DQ, Digital Engine Control, agora a gente vai ligar lá o helicóptero, tá? Totalmente, e a gente vai escutar o barulho aqui do sistema FADEC fazendo o self-test. Vamos escutar. O barulho, né? E o barulho normalmente. E a luz GOV não pode ficar acesa na cabine.
ele acabou de fazer um self-test. Se a luz GOV não acendeu, o sistema está operando normalmente. Pessoal, essa é a tela de operação do VMD. A gente tem uma tela superior, uma tela inferior. Internamente, o VMD tem 3 cartões, 3 módulos. Um módulo de tela, um módulo que é a Lane 1, que é para a tela de cima, e o módulo que é a Lane 2 para a tela de baixo. Essa tela também se fala que é operação do avião, e essa aqui é do motor. Não tem nada a ver, porque na realidade aqui embaixo a gente tem informação do avião, e aqui em cima a gente tem a operação do avião e do motor. O que tem indicação no VMD? A gente tem indicação da bleed, quando ela está com essa flag, a bleed está aberta. Indicação de quantidade de combustível analógica e digital. Temperatura do ar externo. E esse campo aqui serve para dar mensagem para o piloto. Por exemplo, ou a luz de FADEC que acendeu. Por exemplo, essa luz aqui, ó, o GOV acendeu. Quando essa luz vermelha GOV acender para o piloto, ele está operando com urebical. Ou a luz amarela acender, que ela está com modo degradado. A gente vai estudar isso. O que é que o piloto faz? Ele tem que pressionar essa switch aqui de Select e ver qual o código hexadecimal que aparece aqui. O caso aqui está aparecendo 00 porque não tem falha. É com esse código que a gente consegue fazer o troubleshoot do que falta. Para tirar ele é só pressionar de novo. Eu tenho indicação de T4, temperatura do motor, indicação de torque, indicação de NG, digital e indicação de delta NG no ar. Na tela de baixo eu vou ter a indicação de temperatura de óleo, indicação de pressão de óleo, indicação da voltagem da barra PP12, quantos volts tem, e aqui a indicação de quanto o gerador está consumindo, a carga na barra PP12. Do lado esquerdo eu tenho o fuel flow, consumo por hora da aeronave, e o tempo total do combustível, de voo do combustível que tem no tanque. E também aqui é um campo utilizado para mensagem. Essa OFF 1 e OFF 2 eu consigo desligar os canais do VMD, os 2 canais. Eu não posso desligar e ligar em voo, é proibido. Quando eu religo, né, eu tenho o switch de scroll e de reset, que é para uso de manutenção, a gente já viu utilizar. Esse select eu uso para navegar na parte de navegação, na parte de manutenção. O mais e menos é para acessar as páginas anteriores. O enter é quando eu seleciono um dado e eu quero ver esse dado, eu coloco enter. E aqui o bright mais, o bright menos é para aumentar e diminuir o brilho do VMD. Pessoal, vamos ter acesso aqui às informações do FADEC, do sistema FADEC, para a gente fazer as leituras aqui no VMD. Então eu acabei de ligar o helicóptero, o VMD ligou. Aí eu desligo o canal 1 e o canal 2 do VMD, certo? A gente está atrás dos sensores, é o que eu faço? Eu seguro a switch Reset Scroll e ligo os 2 canais. Quando aparecer lá Release Key, eu solto. Soltei. Aí eu tenho o status de manutenção, o menu de manutenção. O que é que eu quero acessar? Eu quero acessar esse FADEC Data. E aí eu vou usar para isso o botão Select. Então eu vou lá até o FADEC Data e dou um Enter. E aí tá todos os dados do sistema FADEC, né? A gente tem o NG de Takeoff Power, o NG de Maximum Continuous Power, o NG Limit, tem informação de T4 real do motor, a temperatura entre as 2 turbinas, a indicação de velocidade e IAS não é usado, posição do pedal, esse aqui é o XPA, ele dá percentual. Eu vou comandar o pedal aqui, vocês vão ver, né? Vou comandar o pedal aqui, vocês vão ver. Então eu estou comandando o pedal direito, tá vendo? Tem indicação de percentual. Agora eu vou comandar o pedal esquerdo, ó. Ele é morto. O pedal do lado esquerdo ele é morto porque esse XPA, esse sensor de XPA, ele está ligado na cadeia de comando do rotor de cauda, que é para aumentar um pouquinho aqui a energia do rotor em certas condições. A gente tem a leitura também do XPC, né? O XPC é da coluna de pitch. Aqui está 10 graus. Esse aqui na verdade é um antecipador, né? Onde está 10.2. É o antecipador. Eu vou mostrar o vídeo ali funcionando, mas eu vou comandar aqui o coletivo. Ó, vou destravar e vou comandar o coletivo e vocês vão ver ele comandando aí, ó. Tem um percentual também de leitura da posição do coletivo aqui, ó. Tá vendo? E aí eu vou voltar a travar travar o coletivo. Eu tenho informação também de P3. A gente tem
o transmissor de PT na estação 3 do motor. Eu tenho a indicação de fluxo de combustível que está sendo consumido. Eu tenho a indicação de T0, temperatura de estação 0. Na verdade aqui é a temperatura ambiente e a pressão ambiente. Esses dois dados são tomados, né, diretamente pelo DECU, né, Digital Electronic Control Unit, lá do sistema FADEC, que está no compartimento de carga. Então esse dado e esse ele pega diretamente. E aqui são os status, né, em hexadecimal, que serve para a gente fazer alguns troubleshoots de manutenção. Aqui a gente tem umas mensagens, depois eu vou explicar durante o curso para vocês. E aqui a gente tem aqui o que eu chamo álgebra booleana, né, que é para fazer alguns testes e para saber se está aberto, fechado, em função de I ou de 0, I ou I 0, tá bem? E aí para mim sair daqui eu pressiono simplesmente saída, eu pressiono aqui, ó, reset. Então eu pressiono reset e eu saio. Estamos ligando o helicóptero, né? E logo quando a gente liga ele está fazendo self-test, essa luz dá uma piscadinha, tá vendo? Fazendo check e ela está fazendo check lá, a barulho que a gente viu lá. A luz apagou, não tem falha. E aí a gente pressionou o botão de teste, né? A gente tem duas luzes de GOV, a luz GOV amarela e a luz GOV vermelha. Essas duas luzes aqui, quando acende para o piloto, quer dizer alguma coisa. Então a gente tem 3 níveis de falha, né? O primeiro nível aqui é quando essa luz GOV fica piscando, que ele chama pane de redundância, né? Praticamente a degradação é 0 e a luz fica piscando. Porém, quando o piloto coloca a manete de vazão na condição voo, ou seja, giro, twist, grip, ela apaga, não quer dizer que a falha sumiu. Aí tem a outra pane que ela acende amarelo, né? Que ela há uma degradação do motor, porém ele continua trabalhando, né? E quando acende a luz GOV é que os dois canais deixaram de trabalhar, e aí quem está fazendo todo o gerenciamento de combustível é o Webical, né? E o Webical é um cartão eletrônico que ele está aqui embaixo, né? Esse pedestal aqui, ele está aqui na parte de baixo, e ele simplesmente controla o fluxo de combustível para o N2. Então o piloto tem que ter mais cuidado na hora de colocar o coletivo em cima e embaixo. Bom, mais uma informação: quando aqui o VMD está na condição de acesso às páginas de manutenção, é normal essa luz aqui de GOV ficar piscando, tá ok, pessoal? Eu vou mostrar para ela que se eu tirar, voltar ao normal o VMD, aquela luz de GOV vai parar de piscar. Desligo os dois canais do VMD e vou ligá-los, né? No momento que eu ligo, ela tem que parar de piscar. Parou. Então o VMD aqui voltou para a condição normal de operação. Bom, pessoal, aqui é o pedestal, né? O painel, a botoeira que os pilotos falam, né? Aqui é a lateral do lado esquerdo. Tirando esse painel aqui, você tem acesso à caixa onde está o cartão do Webical, tá? Então o Webical aqui recebe sinal do N2 quando há falha dos dois canais do FADEC, e simplesmente ele controla lá o atordorzinho do Webical bypassando a agulha do HMU.